Olá, eu aqui de novo, eu aqui again. Preparados para a pergunta da semana? Qual é a diferença entre bênçãos e bens? Você sabia que tem muitas pessoas que pensam que bênçãos e bens são a mesma coisa? Algumas pessoas pensam que para você ser abençoado, você precisa ser cheio de bens. E tem outras pessoas que pensam que se você é cheio de bens, então você é abençoado. Eu não quero falar sobre as diferenças de classes sociais. Isso existe desde que o mundo é mundo e isso vai existir. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas o que eu quero te perguntar hoje, o que eu quero te levar a refletir hoje, é se você tem isso bem definido na sua mente. O que é bênção e o que é bens. Porque talvez nós possamos, você pode estar correndo, você pode estar em busca de algo que não é exatamente o que você quer, se você não souber essa diferença. Porque existe uma diferença entre bênçãos e bens. Elas estão ligadas? Estão. De fato, elas estão. Mas elas não são a mesma coisa. Então, vamos falar sobre isso hoje, depois da vinheta. Vamos lá? Eu acho que é importante a gente começar dizendo o conceito entre bênçãos e bens, para a gente entender a diferença. Então, bênçãos é algo abstrato. Você pode sentir, você pode perceber, você pode viver, você pode desfrutar, mas você não consegue pegar. É algo abstrato. E bens não. Bens é algo palpável. E existe na Bíblia uma passagem em Gênesis 25, do verso 19 ao verso 34, que é sobre Jacó e Esaú. É uma história que representa muito bem isso, que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Então eu vou falar um pouquinho da história, para não ler todo a porção, porque depois eu quero ler uma outra porção da Bíblia. Então eu vou contextualizar para que você possa entender. Então Jacó e Esaú são irmãos gêmeos, que desde o ventre brigavam, a mãe sentia as crianças brigando dentro do ventre, e ela perguntou ao Senhor por que daquilo, e então o Senhor disse para ela que existia 2 nações no ventre dela, mas o irmão mais novo ia governar sobre o irmão mais velho. E você sabe que no Antigo Testamento havia a bênção da primogenitura para os irmãos mais velhos, para o primeiro filho homem nascido na casa. Então, em um determinado dia, a palavra do Senhor diz que Esaú, que era o filho mais velho, estava voltando do campo, e o filho mais novo, que tinha a promessa de governar sobre o mais velho, tinha feito um guisado. E quando Esaú chegou do campo, ele estava muito cansado, com fome, e ele pediu então para que Jacó desse para ele aquele guisado. E Jacó disse: sim, eu dou, só se você me vender o direito de primogenitura, o seu direito de primogenitura. E Esaú, morto de fome, disse: para que me vale o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome, eu estou a ponto de morrer? E então ele disse: eu vendo. E Jacó disse: mas você vai ter que jurar antes. E Esaú disse: eu juro. E então a palavra do Senhor diz que Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó. E no verso 34 de Gênesis 25, vai dizer que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Mas o que era o direito de primogenitura?
O direito de primogenitura era a maioria, a grande maioria dos bens do pai, da família. Então, havia os bens, havia também autoridade, havia também poder, mas a maioria dos bens ficava com o primogênito. E Esaú vendeu esse direito. E no decorrer da história, Jacó vai até o pai, quando o pai estava quase partindo, e ele recebe a bênção da primogenitura. Então, não sei se você percebe essa diferença, o direito da primogenitura e a bênção da primogenitura. Parece a mesma coisa, não é? Parece. Mas o Senhor, em um culto, ele me chamou a atenção para algo. Na verdade, Esaú ficou com os bens praticamente, totalmente do pai. E o Senhor me perguntou exatamente isso. Mas quem ficou na terra com os pais? Quem herdou os bens de Isaque? Foi Jacó ou foi Esaú? E eu falei, é mesmo. Porque você sabe, quando Jacó, de uma forma incorreta, recebeu a bênção da primogenitura do pai, Esaú disse, eu vou matá-lo. Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Porque ele achou que ele fosse ficar sem nada. Achou que ia ficar sem nada. Só que ele ficou com tudo. Esaú ficou com tudo, porque Jacó teve que fugir. E você conhece a história, ele foi morar com Labão e trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7. Tudo que Jacó conquistou, quando se diz a respeito de bens, ele não herdou de Isaque. Não veio do direito de primogenitura. Esaú sim herdou do pai. Esaú sim herdou de Isaque as terras, os servos, os bens, ficou tudo para Esaú. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para você e que você me respondesse. O que era então a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura é algo abstrato. É algo que veio de Deus. Não era a respeito dos bens. Era a respeito de tudo que Jacó ia viver. De experiências com Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de legado que ele ia deixar. Porque como nós falamos hoje? Nós falamos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós não falamos sobre Abraão, Isaque e Esaú. De fato, Jacó recebeu a bênção da primogenitura. Essa bênção que Esaú desprezou. Em Romanos 9,13 diz assim: Esaú se arrependeu com lágrimas, mas o Senhor o rejeitou. Ele perdeu a bênção da primogenitura. Ele brigou com o irmão, passou a vida inteira odiando o irmão por causa da bênção da primogenitura. Mas, na verdade, o que ele queria de fato eram os bens, não eram as bênçãos. Tanto é que quando eles se encontram, que está em Gênesis 33, quando eles se encontram, Jacó e Esaú, e Jacó leva um monte de presentes pro irmão, o irmão falou, não precisa. O que é seu pode ficar com você. Eu já tenho bastante. Bom, essa é a história e
E essa é a definição de bênçãos e bens. E onde isso se aplica às nossas vidas? Onde é que nós precisamos tomar muito cuidado? Nós temos o direito a essa bênção. Por isso é tão importante nós sabermos o que é bênção e o que são bens, né? O que é bens e o que são bens. Nós precisamos saber para nós valorizarmos, para nós não cairmos no mesmo erro de Esaú, de desprezar a bênção, de desprezar o que o Senhor tem para nós. Então, colocando em prática, nós precisamos desejar o que vem de Deus. Nós precisamos desejar o relacionamento. Nós precisamos desejar as experiências. Nós precisamos desejar o governo de Deus sobre as nossas vidas. Porque se nós ouvirmos atentamente as palavras do Senhor, então nós seremos abençoados. Então a bênção virá sobre nós. A bênção também carrega os bens, mas os bens, somente os bens, não carregam as bênçãos. Quantas pessoas você conhece que tem muitos bens, mas não tem a bênção? A casa não é abençoada, a vida não é abençoada. Existe uma diferença entre bênçãos e bens. E eu gostaria de ler só um trecho da palavra do Senhor a respeito de bênçãos. Está em Deuteronômio 28, verso 1, diz assim: Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Abstrato. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. E se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como tem jurado, contanto que guarde os seus mandamentos e andes nos seus caminhos. E aí ele fala mais um pouco, mas eu acredito que até aqui esteja bom para a gente entender. E depois você pode ler mais aí na sua casa. A bênção do Senhor acrescenta bens. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida de felicidade, uma vida de alegrias, de conquista, de êxito, de paz, você precisa da bênção do Senhor, não dos bens. Porque como nós lemos nesse capítulo, os bens vão te seguir. Eles vão vir junto com a bênção. Mas a bênção é mais importante que os bens. Sabe, queridos, às vezes nós estamos em busca de coisas abstratas e para isso nós queremos as coisas palpáveis. Então eu vou dar um exemplo para a gente finalizar esse vídeo, que já está um pouco longo. Por que nós trabalhamos tanto, né? Por que eu já falei num dos vídeos anteriores, por que nós corremos tanto atrás de dinheiro?
Por quê? Porque nós queremos alegria, nós queremos satisfação, nós queremos desfrutar de uma vida confortável, nós queremos dar aos nossos filhos coisas que talvez nós não tivemos, né? Ou se tivemos, nós queremos que eles também tenham. Nós queremos ser felizes. Nós queremos ter uma vida boa, nós queremos ter paz. Mas essas coisas são abstratas. Muitas vezes as pessoas possuem os bens e correm atrás dos bens para adquirir os bens, pensando que com os bens é possível comprar essas coisas. A vida é mais fácil com dinheiro? É claro que é mais fácil com dinheiro, né? Eu seria muito hipócrita estar falando isso para vocês. O contrário disso. Te ajuda sim se alegrar, proporcionar coisas para a família, para a esposa, para os filhos ou vice-versa, que seja. Mas os bens não têm a capacidade de carregar a alegria, a paz, não tem. É a bênção que é capaz de trazer isso. A bênção é capaz de trazer a alegria, a paz, a realização e os bens também. Vamos finalizar por aqui hoje. Eu gostaria que você anotasse aí nos comentários se você já tinha pensado nessa diferença e se você está se dedicando a correr atrás do que é correto. Se você está com foco no que realmente está correto. Se esse vídeo te abençoou, eu queria pedir para você compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, né? Isso nos ajuda. O desejo do meu coração é que essas palavras tenham te levado um pouquinho mais para perto do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você. Bye, bye.